Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Chama da Alma. Meu nome é Sheila, eu sou terapeuta holística, eu me especializei em chamas gêmeas e hoje a gente vai falar sobre um dos aspectos mais desafiadores da jornada, que é aceitar as imperfeições que ela traz, tanto em nós mesmos quanto na nossa chama. A gente sabe, né, tem muita gente por aí, tem até alguns terapeutas que tratam essa jornada como se fosse um mar de rosas, algo perfeito, romântico, maravilhoso, sensacional. Mas a gente sabe que também existe um outro lado, que é o lado das sombras, das feridas e tudo aquilo que ainda precisa ser curado dentro de nós, que essa jornada traz à tona para ser olhado. As chamas gêmeas, elas são as duas partes da mesma essência divina e elas carregam polaridades do feminino e masculino sagrado. Então, uma pessoa da jornada vai ter o feminino mais aflorado e a outra o masculino mais aflorado. Essas chamas, elas vêm para a Terra, né? Vêm viver a experiência 3D para se encontrarem, para se espelharem e se curarem. Eu sempre falo com vocês que a nossa chama ela tem a capacidade de despertar as nossas feridas mais profundas, principalmente através do espelhamento. E é aqui que mora a fase mais complicada, mais desafiadora da jornada. Porque o espelhamento não é um conto de fadas. Ele traz dor, ele traz atrito, ele traz gatilho. Justamente porque o objetivo de um casal de chamas durante o processo de evolução não é o romance perfeito, o romance idealizado, mas sim a evolução da própria alma. Então as imperfeições, elas vêm de partes nossas que foram rejeitadas, feridas, distorcidas ao longo das nossas experiências, não só nessa vida, como em outras vidas também. São traumas, são inseguranças, medos. E tudo isso vem à tona de forma muito pungente quando a gente encontra e reconhece a nossa chama. Então, a gente precisa compreender que a nossa chama não está aqui para preencher um vazio, algo que falta em você, mas sim para te mostrar o porquê desse vazio existe, onde está o desequilíbrio interno. E por que ela faz isso? Quando a gente termina relacionamentos normais, vou colocar assim, relacionamentos 3D, a gente sofre, mas dificilmente a gente olha para nosso interno e pergunta o que está acontecendo. Já com a nossa chama, quando ela se afasta, quando ela ignora, quando ela rejeita, automaticamente a gente já volta pra gente. Onde que eu ainda faço isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que essa experiência está querendo me mostrar? Então, isso nos dá um portal de compaixão muito prático, porque quando a gente abraça essas imperfeições, a gente diz, mesmo com medo, mesmo com dor, eu me aceito, eu escolho me amar. É fácil, não é? Principalmente no início. Mas com o tempo, principalmente quando a gente vai começando a perceber a nossa mudança interna através desse exercício, vai ficando cada vez mais fácil. E essa autoaceitação, que é reconhecer todas as partes dentro da gente, mesmo aquelas feias, aquelas erradas, aquelas que a gente não quer aceitar, é o primeiro passo para a gente parar de projetar no outro aquilo que é nosso. Quando a gente pratica o processo de autoaceitação, a gente para de esperar que a chama venha salvar a gente. E esse parar de esperar faz com que a gente se torne mais centrado, mais presente, mais conectado com a nossa própria essência. E quando a gente faz isso, quando a gente faz esse processo de voltar para si, voltar para a gente, voltar para o nosso centro,
a gente naturalmente fortalece a conexão com a chama, a conexão com a nossa contraparte. Então, a gente poderia dizer que a união das chamas não é um prêmio, não é uma bonificação, mas sim o resultado de um trabalho interno que cada um vai fazer individualmente. É um trabalho que não vai ser leve, mas profundamente transformador. A dor da jornada, a dor que acontece durante esse processo de evolução, é, na verdade, o solo onde a gente começa a plantar as sementinhas da verdadeira conexão, da verdadeira união, desse encontro de almas, encontro de chamas. Uma das coisas que a gente às vezes esquece na jornada, principalmente porque o tempo todo a gente está falando, é tudo muito divino, é tudo muito elevado, mas muitas vezes a gente esquece que a gente é humano. Por mais que tenha todo esse processo de alma, esse processo energético, somos humanos. Então, quando a gente aceita essa verdade de ser humano, de estar vivendo a experiência terrena, e que a nossa chama também a gente consegue abrir espaço para um amor real, um amor mais maduro, um amor mais evolutivo. Por quê? Porque a gente entende que o outro também vai errar. O outro também está nesse processo de aprendizado. E quando a gente vem, como eu sempre falo com vocês, a jornada começa internamente. Então, quando a gente vem para essa prática de autoaceitação, a gente consegue aceitar o outro de forma mais fácil. Como eu posso praticar essa autoaceitação na prática? Praticar na prática ficou meio redundante, né? Mas tudo bem. Primeiro, pratique a consciência. Como assim? Observe os teus pensamentos, observe as tuas emoções sem julgamento, como você faria com um amigo, um familiar, alguém que você ama. Passe a observar as tuas reações sem se julgar, sem se criticar, apenas estando lá para você mesmo. Quando você errar, quando você achar que fez algo que não foi tão legal, para um pouquinho, respira e diz assim, tá tudo bem, eu tô aprendendo. Eu fiz o que eu sabia fazer com aquela mentalidade. Hoje eu aprendi essa lição. Volta e meia, de vez em quando, sente com você mesma e liste qualidades que você admira em si. Afirmações também. Eu me aceito completamente como eu sou digna de amor e cura do jeito que eu estou agora, também são muito importantes. E por que a gente está falando de autoaceitação? Como eu falei, quando a gente começa a trabalhar esse processo primeiro na gente, é mais fácil para a gente espelhar esse processo no outro, é mais fácil da gente entender o outro, é mais fácil da gente ter compaixão com o outro, principalmente com o nosso gêmeo, que às vezes é onde a gente deposita as maiores expectativas. Aceitar essas imperfeições é um ato de coragem, porque exige muita coragem de você olhar para você mesmo e para o outro com essa visão, com essa maturidade. E a coragem, ela vai sustentar a tua jornada, principalmente nos momentos mais desafiadores, tá bom? E foi isso o vídeo de hoje, meus amores. Se vocês se sentirem à vontade, me conta aí nos comentários qual a imperfeição que você ainda está aprendendo a acolher em si mesmo, qual a imperfeição do teu gêmeo que tem sido mais desafiadora nessa jornada. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!